Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como começar a construir as suas primeiras consultas no banco de dados WordPress. Se você não sabe do que eu estou falando, tá? Basicamente nós vamos aprender como criar uma consulta, buscar informações dentro do banco de dados do WordPress de uma maneira mais personalizada. Essa aula aqui vai te dar a base para você começar a desenvolver suas próprias soluções em WordPress, tá bom? Muitos plugins se propõem a fazer consultas no banco de dados, por exemplo, como o Jet Engine. O Jet Engine ele é excelente para você criar consultas no banco de dados WordPress. No entanto, o Jet Engine ele não é capaz, né, de você criar condicionais mais estruturadas quando o assunto é fazer consultas no banco de dados do WordPress. Então as pessoas acabam confundindo, né? Ah, eu quero fazer uma consulta no banco de dados do WordPress, quero fazer um sistema financeiro, por exemplo, tá? Você quer fazer um sistema financeiro e você acaba vendo ali, o Jet Engine ele serve para fazer o sistema financeiro. Na verdade, não, tá? Por quê? Um sistema financeiro ele exige, além de consultas no banco de dados, muitos cálculos que são envolvidos para você fazer um sistema financeiro, né? Você tem relatórios para gerar, você tem gráficos para gerar, então acaba que você precisa conhecer essas consultas no banco de dados do WordPress, tá bom? Eu vou te mostrar aqui através da própria ferramenta da Crocobloco, tá? Eles têm uma ferramenta chamada WP Query Generator, tá bom? Que ele permite com que eu crie uma query, tá? Então, para começar essa aula, eu quero explicar o que é uma query, tá? Uma query, na verdade, é uma consulta, tá? Entenda uma query como uma consulta no banco de dados. Então, eu vou lá no banco de dados e vou buscar informações baseadas nos meus critérios, tá bom? E aí eu quero te ensinar como que funciona isso aqui, tá bom? Para você ficar craque nisso, essa aula vai te ajudar também a você trabalhar melhor com o Jet Engine também, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, pessoal, eu tenho uma aba chamada Post Type, tá? Se você não sabe o que é Post Type, assista minha última aula que eu fiz sobre a estrutura de banco de dados do WordPress, que você vai saber disso, tá bom? Primeira coisa, um Post Type é um tipo de post dentro do banco de dados do WordPress. Então, quando eu estou desenvolvendo uma solução em WordPress, eu posso criar um ou mais Post Types para poder trabalhar com eles. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um post type, sei lá, chamado contas pagar, que seria um post type chamado contas a pagar ou contas receber, por exemplo. Não tem nenhum problema, tá bom? Aqui eu tenho o tipo de status, né? O WordPress, por padrão, trabalha com esses status aqui, que é o Publish, o Pending, o Draft, o Footery. O Footery seria futuro, né? Quando você quer agendar uma postagem. O Private, o Trash, o Private é privado, tá? O Trash, que é lixeira, e o N, que é qualquer status, tá bom? Quando você está desenvolvendo uma solução, um WordPress, você não necessariamente precisa de ter ele como público, tá? Por que você não necessariamente precisa ter ele como público? Primeiro, porque você está desenvolvendo uma solução, né? E você não quer que aquela URL ela fica pública, tá? Então você poderia trabalhar com tudo no caráter privado, tá? Ou você também poderia implementar via programação, verificar se o usuário está logado. Se ele estiver logado, ele pode acessar alguma informação na aplicação. Caso contrário, ele não consegue, tá bom? Aqui nós temos o tipo de ordenação, que ele é ascendente ou descendente, se é do menor para o maior ou do maior para o menor, tá bom? E aqui nós temos o Order By. Essa parte do Order By é muito interessante, tá? Porque aqui nós podemos ordenar por nome, eu quero todos ali por nome, por ID, que aí vai pegar os IDs mais, os menores para os maiores, por autor, por título, por tipo, por data, randomizado. E tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é muito legal. Meta Value. Eu posso fazer uma ordenação, tá? Eu posso fazer uma ordenação baseado em um valor meta, tá? Se você não sabe o que é valor meta, continue acompanhando os vídeos do canal da Escola Ninja WP, que eu tenho certeza que eu posso ajudar você a se tornar um faixa preta em desenvolvimento WordPress, tá bom? Eu, Flávio, posso te ajudar a se tornar um faixa preta. Se você gosta desse assunto em desenvolvimento, tenho certeza que essas aulas vão te deixar bem animados, tá bom? Então, basicamente, é o seguinte, eu tenho aqui uma contas a receber, correto? Eu quero ordenar todas as contas pelo valor da conta.
Você concorda comigo que o valor da conta, ele é um campo meta, que quando eu estiver cadastrando a conta, eu vou ter que preencher o valor dela? Então, por exemplo, Flávio, eu quero ordenar as contas das mais novas para as mais antigas, das mais caras para as mais baratas. Então, se o valor da conta ele está presente dentro de um campo meta, eu poderia simplesmente vir aqui e colocar ordem ask, tá? E aqui colocar, por exemplo, valor conta. Esse valor conta seria o meu MetaKey, tá? Se você não sabe o que é MetaKey, mas você está gostando desse tipo de vídeo que eu estou fazendo para você, continue acompanhando, porque os faixas pretas em desenvolvimento WordPress sabem disso. O que é o MetaValue, o que é o MetaKey, como é que usa, como é que recupera, tudo isso, tá bom? Então, legal. Então, nessa minha parametrização aqui, eu estou dizendo para o banco de dados o seguinte: banco de dados, me retorne todas as contas a receber, tá? E me ordene elas pelo valor da conta. Então, só que eu quero as mais caras para as mais baratas, beleza? Legal. Você pode colocar também aqui baseado no número, tá bom? Aqui é baseado no valor e aqui é baseado no número, beleza? Agora aqui embaixo, pessoal, nós temos outras configurações que nós podemos fazer, que é, por exemplo, essa opção aqui é muito importante, Post Type. O que é isso? Post Type é Pagination, desculpa. Pagination, o que é isso? Que é quantas postagens que você quer por paginação. Então, o -1 significa todos, tá? -1 significa todas as postagens, tá? O que é offset, Flávio? Offset é quantas postagens eu quero pular. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha dois loops, o loop 1 e o loop 2. O loop 1 vai ter a postagem 1, 2 e 3. Se eu digo por loop 2 fazer um offset de 1, ele vai ser a 3, a 4 e a 5, né? Por que desculpa, vai ser a 2, desculpa, 2, 3 e 4. Por que ele não pegou a 1? Porque eu pedi para ele pular o primeiro offset, tá? O offset é quando você quer pular uma postagem específica, tá bom? Paged. Paged é para quando nós precisamos fazer paginação. É para você dizer para o sistema em qual página ele está, tá bom? E aqui nós temos para ignorar as postagens marcadas como destaque. Aqui nós temos agora Post Page, que aqui você pode procurar no banco de dados um post com ID específico. Então, por exemplo, eu quero no banco de dados pegar uma postagem com ID 10. Então, ele vai me falar qual é o conteúdo da postagem com ID 10, tá? O post name, eu posso fazer uma consulta no banco de dados do WordPress pegando pelo nome do post, tá? Então, aqui eu posso pegar o nome do post. Aqui, eu posso fazer uma consulta. Eu vou colocando os números aqui só para você ver, tá bom? Nome, post. Aqui é o título do post, ok? O título do post, ele vai utilizar o operador like, tá? O page ID, isso se for uma página, tá bom? Isso se for uma página, aqui é post, tá? Isso aqui é se for uma página, tá? Aqui nós temos os parents, tá? E aqui, pessoal, nós podemos passar, no caso do post in e post not in, significa que eu posso passar um conjunto de IDs, tá? De posts que eu quero pegar no banco de dados. Ou seja, eu quero pegar os posts A, B e C, 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, e por aí vai, tá? Eu posso utilizar o post in, beleza? Agora nós temos aqui o autor. Eu posso, quando eu quero fazer um sistema, quando eu estou desenvolvendo um sistema no WordPress, principalmente sistema SaaS, tá? O que é um sistema SaaS? É aquele sistema que você tem um único projeto onde que vários clientes usam. Então eu posso usar muito o autor, porque esse post, ele é de uma determinada pessoa, tá bom? Então, quando a pessoa logar, ela vai ver somente o conteúdo dela. Então ela só vai ver as coisas que ela criou, tá bom? Category e tag. Eu posso também fazer filtros dentro do banco de dados do WordPress baseado em categorias. Eu quero pegar todos os posts da categoria chocolate. Então eu coloco aqui, tá? Ou eu posso pegar também pelos IDs das categorias ou pelo slug. O mais comum é pelo nome, pelo ID da categoria, que é esse aqui, tá? Desculpa, 56. Aqui que é o chocolate. Ok?
Então eu quero pegar todos os posts da categoria 56. Para que isso aqui é útil, tá? Quando nós estamos desenvolvendo sistemas no WordPress, por exemplo, eu tenho que criar ali algumas taxonomias. O que são taxonomias? São formas de agrupar o conteúdo. Então, você tem uma taxonomia que chama tipo de conta. Se ela é tipo de conta, por exemplo, de aluguel, de água, de luz, entendeu? Qual que é a categorização dessa conta? Então, quando você clica, por exemplo, na conta de luz, ele vai vir aqui e vai fazer um loop em todas as contas de luz. Se você clicar, por exemplo, gasolina, eu quero saber tudo que eu gastei com gasolina. Ele vai te mostrar tudo relacionado à gasolina, beleza? Então, nós usamos essa parte de categorias justamente para isso, ok? Aqui eu tenho um relacionamento de taxonomias, tá bom? Eu posso aqui adicionar algumas taxonomias, ó. O nome da minha taxonomia, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar tipo conta. Lembrando que categoria, pessoal, categoria aqui, ó, só explicando para vocês, tá? Categoria aqui é o padrão do WordPress. O padrão do WordPress, quando você não está trabalhando com nenhum post type, você usa o category, tá? Se você criou algum post type, você criou um post type chamado contas a pagar, nós temos que trabalhar aqui com os filtros de taxonomia, que é o tax query. Então aqui, ó, tipo de conta é igual a 56. Vamos supor que 56 seja o gasolina. Ou eu posso colocar o slug aqui também, ó. Ok? Então, olha o que eu estou fazendo. Estou dizendo para ele o seguinte: sistema, me entregue todas as contas que são pertencentes à gasolina. Beleza? E aqui eu posso colocar in, que pertence à gasolina. Ok? E o MetaQuery, pessoal, isso aqui é uma obra-prima para quem trabalha com WordPress. Tá bom? É uma obra-prima. Por quê? O MetaQuery me permite fazer consultas das mais complexas no WordPress, tá? Eu posso utilizar N conexões aqui. Quando eu digo N conexões, eu posso fazer consultas hiper, mega, master, blaster complexas, ok? Então, por exemplo, eu quero uma consulta aqui que me entregue, por exemplo, usuário, sei lá, logado. Vamos supor que aqui esteja minha variável usuário logado. Eu quero que me mostre todas as contas de gasolina do usuário logado. Então, eu vou trazer para cá. Então, aqui eu posso adicionando, ó, várias consultas. Ele vai fazer, para quem conhece de banco de dados, ele vai fazer um inner join. Aqui ele vai fazer um inner join. E eu posso fazer o igual, o diferente, o maior que, o maior igual, o menor, menor igual, o like, que aí ele pega uma consulta baseada nas strings, o not like, que ele vai pegar a negativa da palavra que você mandou selecionar, o in é um conjunto, tá bom? O not in é que não pertence, aqui é que pertence, o between, que é entre, o not between, que é a negação do between, o exist é para ver se aquele valor existe ali dentro, e o not exist é a negativa do exist. Ou seja, se você conhece de banco de dados WordPress, você sabe que isso aqui, meu amigo e minha amiga, dá para fazer muita coisa, tá bom? E aqui nós temos agora o date, tá? O date é para quando nós queremos trabalhar com consultas avançadas baseadas em datas, tá? Eu posso fazer consultas baseadas, por exemplo, eu quero pegar todos os posts agendados para uma determinada data, eu quero pegar todas as contas a pagar de uma determinada data, eu quero pegar todos os aniversariantes do mês, eu quero pegar todos os aniversariantes daqui 3 meses, eu posso fazer tudo relacionado à data, tá bom? Tudo relacionado à data. E como é que funciona a data aqui? Eu posso filtrar tudo baseado no determinado ano, mês, semana, dia, depois de, antes de. Só que aqui você tem um detalhe, tá bom? Essa data aqui, pessoal, essa data aqui é a data que o WordPress armazena no banco de dados, tá? Se você não criar post type, essa é a data que o WordPress armazena no banco de dados dele. Quando você salva uma postagem, automaticamente ele salva no banco de dados a data da criação daquela postagem, beleza? Mas, Flávio, eu quero pegar baseado numa data, de um campo personalizado. Qual que eu vou usar? Você vai usar a MetaQuery, tá? Você vai usar a MetaQuery, por exemplo, data aniversário, ok? Ou ano aniversário aqui, por exemplo, ó. Sei lá, vamos pegar dia aniversário. Você tem o dia do aniversário da pessoa, não tem? Você tem a data de aniversário dela? Então, basicamente, a gente utiliza aqui uma variável que é o date para pegar os aniversariantes, no caso aqui do mês,
tá bom? Você pode pegar os aniversariantes do mês, do dia, da semana e por aí vai, tá bom? É muito tranquilo, ok? É muito tranquilo. E aqui o MISC, que é basicamente que você pode simplesmente colocar aqui se você quer os posts que tenha senha, sem senha, ou algum post que usa MyMeetup. Isso aqui não tem tanta necessidade. Agora, esse aqui, pessoal, esse aqui, User Permission, esse aqui é legal demais. E te falo, eu poderia fazer um vídeo inteiro somente sobre esse campo aqui, que é o campo que diz qual é a capacidade que o usuário deve ter para poder visualizar esse post. Se você não sabe o que é uma capacidade no WordPress, fica comigo. Eu te falei, eu vou te tornar um faixa preta, tá bom? Então, legal. Então, se eu vier aqui agora, ó, ele me montou toda a query avançada aqui, ó. Toda a query avançada. Então, eu basicamente vou copiar isso aqui, tá? Vou colar lá no meu código, para eu poder trabalhar agora com as minhas operações complexas, tá? Com as minhas operações complexas. E aí você me pergunta, Flávio, o Jet Engine, ele faz isso? O Jet Engine, ele faz isso em partes, tá? Em partes. Por que em partes? Porque o que acontece? Quando você precisa manipular variáveis que são geradas dinamicamente, baseado em algum comportamento de página, ele não atende. Ele não atende. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, esse caso aqui, ó. Eu quero pegar todos os valores aqui de aniversariantes, por exemplo, tá? Eu quero fazer uma conta, quero pegar os aniversariantes da semana. Então, eu tenho uma condição, que eu tenho que saber qual é o dia da semana para eu pegar. Então, ele não vai ter condição de me retornar isso. Mas eu consigo pegar o aniversariante do dia. Do dia eu consigo, que ele vai cruzar ali aquelas duas informações. Até aí tudo bem, mas da semana eu já não consigo, tá? E algumas pessoas confundem, o Jet Engine serve para fazer coisas mirabolantes com o WordPress. Gente, seguinte, o Jet Engine é um plugin muito poderoso, porém que existe sim N limitações no Jet Engine. Primeiro que nem é recomendado você desenvolver um sistema com Jet Engine, tá bom? Não é recomendado, tá? Primeiro porque não faz sentido você desenvolver um sistema baseado em plugin. Se o plugin atualiza, o seu sistema pode deixar de funcionar, porque o seu sistema está todo baseado em plugin. Segundo, que você fica à mercê das funcionalidades que o desenvolvedor coloca ou deixa de colocar. E segundo, que as consultas que no caso o Jet Engine gera, ele nem sempre são amigáveis, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a diferença de get posts para WP Query. Veja que aqui, ó, ele está utilizando o WP Query, ó. Ele está utilizando o WP Query. Só que o WP Query, ele tem uma desvantagem. Ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Eu vejo que ele só tem desvantagem, no meu entender, no meu ponto de vista. Por que ele tem desvantagem? Porque o WP Query, ele não executa somente uma consulta de banco de dados, ele executa várias. Para uma query, ele executa mais de uma query. Por quê? Porque ele está relacionando várias tabelas ali ao mesmo tempo. Então, ele gera todas as consultas separadas, só para você entender mais ou menos. E aí nós temos um outro cara, que é o mais rápido, que é o getPosts. O getPosts, ele também permite com que você crie isso aqui, essa estrutura legal, e ele é mais performático, ele é mais rápido do que o WP Query, ok? Pessoal, isso aqui é um assunto muito gostoso, né? Eu gosto muito de falar disso, tá? Eu gosto muito de falar disso. Então, por que eu estou te ensinando você a fazer isso? Porque eu quero que você crie a consciência de desenvolvedor WordPress, tá? Eu vejo que já está na hora da gente elevar o seu conhecimento para um próximo nível e não simplesmente depender somente de plugins, né, para fazer tudo, tá? Eu vejo que no mundo do WordPress tem pessoas hiper, mega criativas, pessoas com potencial infinito dentro delas. Porém, e essas pessoas são apagadas. Por quê? Porque ela quer criar algo incrível, porém, ela começa a virar escrava dos plugins. E os plugins não te permitem você fazer tudo o que você quer e você acaba esquecendo dos seus sonhos, tá bom? E você acaba esquecendo dos seus sonhos. Então, eu não quero que isso aconteça, eu quero despertar
aquela pessoa criativa dentro de você. Eu quero te dar as ferramentas para você nunca mais deixar com que um simples plugin apague os seus sonhos. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo. Então aqui eu te ensinei a criar uma query para o WordPress complexa, tá? Isso aqui é uma query considerada complexa, beleza? Flávio, mas essa query faz o quê? Nesse momento, eu quero te ensinar você a criar a query. Eu quero que você tenha familiaridade com a query, tá bom? É isso que eu quero que você tenha familiaridade, beleza? Eu não quero que você, nesse momento, se você está começando do zero, ou já tem uma certa experiência, não quero que você fique preso em alguma coisa, não. Eu quero te mostrar, te levar do ponto A ao ponto B, tá bom? Porque nós vamos trabalhar bastante com queries avançadas. Eu quero te ensinar a criar coisas que os plugins não criam. Eu quero te ensinar a desenvolver coisas que não tem pronto para o WordPress. Eu quero que você passe de um mero usuário para um criador. Quem sabe você não possa desenvolver suas próprias soluções e vender suas próprias soluções, em vez de depender de soluções de terceiro. Se você, por exemplo, é um consultor, se você, por exemplo, é um empreendedor, você já parou para pensar a quantidade de ferramentas e soluções que você poderia desenvolver para você e utilizar isso para os seus clientes, sem ter que depender de um plugin de terceiro e por aí vai? Muita gente me pergunta, Flávio, mas já existe tudo no mercado. Não, não existe tudo no mercado. Não existe. Se não existisse tudo no mercado, todo dia não estaria aparecendo um monte de empresas novas, ok? Ou seja, tem muita oportunidade, beleza? Então, nessa aula eu queria te passar isso, um pouquinho sobre a consciência das queries do WordPress, tá? Para que você já tenha essa familiaridade e que você possa dar o próximo nível, ir para o próximo nível, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos no próximo vídeo.